Bom, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a 11ª rodada do Campeonato Nacional. Tivemos aí um jogo muito importante, tivemos aí a vitória do Botafogo, né? Botafogo venceu por um placar de 1-0 e o gol marcado pelo Arthur, que tivemos aí no estádio da Vila Belmiro e também no lance que o Neymar foi expulso, né? O Neymar foi expulso de campo aos 30 minutos da segunda etapa, que nós vamos falar aqui de tudo isso. E o Botafogo conseguiu aí um resultado importantíssimo, tentando conseguir chegar no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. E a equipe alvinegra do Botafogo, a equipe alvinegra do Botafogo, chegando aí na nona colocação do campeonato, com 15 pontos ganhos, né, tentando conseguir se aproximar mais dos líderes do Campeonato Brasileiro. E a equipe do Santos está na antepenúltima colocação, com 8 pontos ganhos, tentando conseguir sair dessa. Não é fácil para o Santos, mas o Botafogo conseguiu um belíssimo resultado dentro do estádio da Vila Belmiro, um resultado importante para confirmar bem nessa situação, né? Que agora o jogo vai ser contra o Ceará dentro do estádio Newton Santos, na quarta-feira, a partir das 8 da noite, no jogo adiado da 10ª rodada. E o Santos vai encarar contra a equipe do time do Fortaleza, lá fora de casa, no dia 12 de junho, antes dos jogos do Mundial de Clubes da FIFA, a partir das 7h30 da noite, tá bom? E nós vamos falar aqui de tudo isso, a expulsão do Neymar, de tudo que aconteceu nesse jogo. Meu amigo, é o jogo que o Botafogo conseguiu uma vitória importante nessa situação aí. Mas vamos falar desse jogo para vocês conferirem. Mas antes disso, pessoal, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixa aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, a partir das 18 horas, com você no canal do YouTube, também às 11 da manhã, para a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radionccc.com e pela Rádio.net, falando muito sobre o futebol carioca, falando muito sobre a seleção brasileira, de Carlo Ancelotti, que está aí com os confrontos nas eliminatórias da Copa, que nós vamos estar comentando também dos jogos contra o Equador e contra o Paraguai, e ainda do futebol internacional e do esporte em geral, com muita opinião e principalmente com debate, também com informação para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho e pela sua companhia. Vamos falar aqui sobre esse jogo que aconteceu na Vila Belmiro, um jogo que o Botafogo conseguiu uma vitória importante, em que depois de um tempão sem vencer, né, desde 2013 o Botafogo não conseguiu uma vitória importante, né, a última foi em 2013, né, então é exatamente uns 12 anos, né, 12 anos sem vencer contra o Santos dentro da Vila Belmiro. O último jogo foi na Vila Belmiro, que tinha o Sidorf, rapaz, o cranense Sidorf, que estava na beira do gramado, ou melhor, dentro de campo, né? Dentro de campo, ainda jogando pelo Botafogo, né? E o time do Botafogo venceu naquela época os 2-1 contra a equipe do Santos. Então, vamos falar aqui nessa vitória importante que tivemos aí o Arthur fazendo gol na reta final do segundo tempo, em que tivemos aí uma vitória importante do Botafogo, né? Deu um salto na tabela, em que tivemos aí o Neymar expulso, rapaz. O Neymar expulso que teve aí que deu uma de Maradona, rapaz. Deu uma de Maradona. É, meus amigos, e foi expulso por conta do segundo cartão amarelo. E aí ficou inconformado pela expulsão, tirou a braçadeira, jogou atrás do banco de reservas, indignado, né? E a saída do, do jogador do Santos, Neymar, prejudicou a equipe. E isso acabou que o Botafogo encontrasse os espaços para tentar conseguir sair com a vitória e aconteceu, saindo de uma grande vitória. E ainda em que o Arthur aproveitou, balançou a rede do goleiro, o Gabriel Brazão, e entrou no fundo da rede, né? Pouco tempo depois, e que teve um toquezinho, né? Percebeu que tinha um toque do jogador Santi Rodrigues, né? Santi Rodrigues que balançou a rede, né? Que deu um toquezinho nele, balançou as redes, né? Mas não aconteceu, né? O Arthur bateu direto pro gol e a bola foi entrando na rede. Então, e o Arthur aproveitou essa chance, né? Colocando o Botafogo na frente, né? Tendo uma chance de gol, né? E até percebi que o Santos Rodrigues ia tocar para fazer gol, né? Não conseguiu tocar e foi direto o Arthur pro fundo da rede. E agora, e que a situação do Neymar de agora é pela permanência
é pela permanência dele no Santos que está indefinida nessa situação, porque o contrato dele vai até o dia 30 de junho e tá chegando o Mundial de Clubes e ainda não se sabe se ele vai permanecer, né? Vai renovar o contrato dele até o final do ano e tendo acontecimentos. Então, é uma situação bem complicada para ele, mas uma situação que nós vamos estar vendo aí no Santos. Mas vamos falar aqui, pessoal, sobre esse jogo dos 90 minutos de partida, que o jogo começou muito agitado no estádio da Vila Belmiro, que as duas equipes arriscavam mais, né? E a equipe santista teve uma certa vantagem nessa situação, nessa ocasião, em que os números de chances criadas, né, criadas, e o Neymar poderia abrir essa contagem, abrir a vantagem para a equipe do time do Santos, né? Porque tendo duas oportunidades, né? Abrindo a contagem em duas oportunidades. E também, como o Guilherme também teve as chances dele na equipe Santista, o resultado parcial não aconteceu por detalhe, inclusive. E já na segunda etapa, foi agitado também foi agitado com as duas equipes, né, encontrando aí o jogo, trocando e buscando o jogo, mas só que o Santos voltou, né, voltou um pouco melhor aí a equipe santista com o Neymar, criando boa tabela com o Guilherme, né, que arriscava finalizações aí e levava perigo, até no lance do Barreal, que bateu na trave do chute do Barreal, no canto direito do goleiro John, e ainda, né, do lance que a zaga do Botafogo tirou em cima da linha. E ainda que a zaga do Botafogo tirou em cima da linha, diga-se de passagem, né, para não tomar gol. E tendo essas trocas, as mexidas do Botafogo e também do Santos, que teve também a situação aí das duas equipes tendo as substituições, que tivemos aí a situação de entrada do Pituca, tendo os atacantes aí também, o David Washington e o Tiquinho Soares, ex-Botafogo. Já na equipe alvinegra tentando conseguir ter a velocidade com o Sérgio Rodrigues entrando no jogo, com o Natan Fernandes também em tese de velocidade, com o Mastriani também entrando na partida no segundo tempo. E também, contudo, no momento que o Santos, né, em que o Santos, tendo uma situação para tentar conseguir, para tentar fazer o gol, e o Botafogo tentando conseguir aí, nessa situação de se defender, e no momento do jogo que aconteceu, o time do Santos abriu o marcador com o Neymar, mas o árbitro viu no toque de mão do Neymar antes de validar o gol, mas o lance, né, foi anulado, e aí o lance do gol foi anulado, né, o gol foi anulado, e o Neymar foi expulso, né, pelo segundo cartão amarelo após marcar o gol de mão, né? E aí o Botafogo voltou a partida e começou a dominar, né? E aí teve as mexidas que teve ali das duas equipes, né? Mas no Botafogo teve mais de intensidade para tentar conseguir sair com a vitória. E aí, aos 41 minutos de jogo, com o Arthur aproveitando a situação de bola, né? E cruzamento, né? Mais do que o cruzamento do chute, mas foi direto para o gol. O Santos Rodrigues tentou tocar, mas não conseguiu tocar. E a bola foi para o fundo da rede do goleiro Gabriel Brazão, fazendo 1-0. Então, marcando o único gol, e depois disso só deu Botafogo. Só deu Botafogo no segundo tempo, nessa reta final, tentando ampliar a partida, mas permaneceu para cá de 1-0 e de forma, né, que foi pontual para a situação do Botafogo de chegar nas posições diretas do Campeonato Brasileiro. E agora vai enfrentar contra a equipe do time do Ceará, nesta quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. Jogo que vai acontecer do jogo adiado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E também, depois desse jogo, rumo ao United States para o Mundial de Clubes. E também o jogo do Santos contra o time do Fortaleza vai ser no dia 12 de junho, depois da data FIFA, a partir das 7h30 da noite na Arena Castelão. Então o Botafogo conseguindo um resultado importante para chegar logo mais das equipes de frente do Campeonato Brasileiro, e isso é muito importante para o Botafogo chegar muito bem, né? E isso que vale muito para o Botafogo para tentar conseguir recuperar na competição. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia de sempre. Em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Gente, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, né? Deixando o seu like, seu joinha. Repito, ajuda muito mais
do nosso crescimento do canal do YouTube, fortaleça o nosso trabalho e ativando o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos em tempo real e também pelo YouTube é, e também acompanhar pelas redes sociais no Facebook e também no Instagram, tá bom, pessoal? E também não esquecendo terças e quintas-feiras, sempre a partir das 18 horas, no Conversa de Torcedor Notícias, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, e também às 11 da manhã para a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, ao vivo, com transmissão ao vivo pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioncsc.com, pela Rádio Net, falando muito sobre a situação do futebol carioca, do futebol internacional, também do esporte em geral e também da seleção brasileira de Carlo Ancelotti, que tá vindo por aí dos jogos contra o Equador e contra o Paraguai. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia e, é claro, né, com muita informação e também com opinião. Valeu, galera! Aquele abraço a todos vocês. Fique com Deus, felicidade a todos e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera. Fique com Deus.